O que realmente motiva o personagem de Brad Pitt em Clube da Luta? Durante as filmagens desse filme icônico, Pitt enfrentou uma situação inesperada ao machucar um dente. Em vez de consertá-lo rapidamente, ele decidiu aceitar essa imperfeição. Para ele, o aspecto rude e levemente quebrado combinava com a personalidade forte de Tyler Durden, seu personagem. Essa atenção aos detalhes mostra o compromisso de Pitt com a autenticidade em seu papel. É uma escolha interessante que demonstra como as imperfeições podem adicionar profundidade ao personagem. Ao deixar o dente quebrado, Pitt não só trouxe realismo ao papel, mas também criou uma imagem marcante de rebeldia e originalidade. Os fãs frequentemente admiram como essas pequenas decisões podem impactar a atmosfera geral do filme. Então, da próxima vez que você assistir Clube da Luta, preste atenção nesse dente quebrado e lembre-se de que ele simboliza mais do que apenas uma imperfeição física. É um testemunho da natureza rebelde do personagem. Conheça Armando, o pombo mais caro do mundo. Recentemente, um pombo belga chamado Armando fez sucesso no mundo das corridas, sendo vendido em um leilão por impressionantes 1,4 milhões de dólares. O que torna essa ave tão especial? Armando não é apenas um pombo. Ele é considerado o melhor pombo de longa distância de todos os tempos, mostrando habilidades que surpreendem tanto entusiastas quanto colecionadores. Os pombos de corrida são treinados para voltar para casa de grandes distâncias, e Armando demonstrou velocidade e resistência excepcionais, vencendo várias corridas prestigiadas. Sua linhagem extraordinária e seu histórico de competições contribuem para seu alto valor, tornando-o uma aquisição valiosa para os amantes sérios. No mundo das corridas de pombos, a história de Armando destaca a competição acirrada e a dedicação a esse esporte único. Quem poderia imaginar que uma ave poderia custar tanto? É verdade que o Paquistão produz a maioria das bolas de futebol? Pode parecer surpreendente, mas cerca de 80% das bolas de futebol do mundo são fabricadas no Paquistão. O país conquistou uma excelente reputação na produção de equipamentos esportivos de qualidade, especialmente em regiões como Sialkot, conhecida como a cidade do esporte. Lá, mestres experientes costuram as bolas de futebol à mão, garantindo que atendam aos padrões internacionais de resistência e desempenho. O processo envolve a escolha dos materiais certos, como couro sintético e borracha, que influenciam a sensação e o voo da bola. Além disso, muitas marcas famosas confiam na habilidade paquistanesa, o que ajuda a criar empregos e impulsionar o crescimento econômico na região. Essa especialização destaca não apenas o papel do Paquistão no esporte mundial, mas também a dedicação de seus trabalhadores, que se orgulham de seu ofício. Então, da próxima vez que você ver uma bola de futebol em campo, lembre-se de que ela provavelmente percorreu meio mundo até chegar do Paquistão. Não é incrível como um único país pode impactar tanto o jogo global? E se eu disser que o dinheiro em espécie está desaparecendo rapidamente? No mundo atual, o dinheiro em espécie, incluindo notas e moedas, representa apenas cerca de 8% a 10% do total de dinheiro no mundo. Essa estatística impressionante mostra uma grande mudança para o dinheiro digital, já que mais de 90% da nossa moeda existe em formato eletrônico. Por que isso está acontecendo? A verdade é que as transações digitais são mais simples, rápidas e muitas vezes mais seguras do que lidar com dinheiro. Lembre-se da última vez que você procurou moedas no bolso para pagar algo. Hoje, as pessoas preferem usar cartões de crédito, carteiras digitais e internet banking. A transição para uma sociedade sem dinheiro não é apenas uma questão de conveniência, também reflete mudanças nos hábitos de consumo e avanços tecnológicos. À medida que continuamos a adotar inovações digitais, o que acontecerá com o dinheiro em espécie no futuro? Ele vai desaparecer completamente? Um fato interessante sobre a moeda do ZWA. Antigamente, no ZWA, foi impressa uma nota incrível de $100 mil com o retrato de Woodrow Wilson. Essa enorme cédula não era destinada a gastos diários. Ela era usada para transferências bancárias entre os bancos da Reserva Federal. Imagine segurar uma nota que poderia comprar mais de 100 carros novos. A cédula de $100 mil nunca foi feita para o público em geral, o que a torna um artefato único na história da moeda. Na década de 1930, foram impressas apenas cerca de 400 dessas notas, e no final da década de 1960, elas desapareceram da circulação. Hoje, colecionadores valorizam essas raras cédulas, e em leilões elas podem valer milhares de dólares. A fascinante história da criação e do propósito dessa nota desperta interesse pela evolução do dinheiro.
O que você acha que inspirou a criação de um valor tão alto? Você não vai acreditar nas cores do Gecko Tokai. Essa criatura incrível que vive no Sudeste Asiático é um verdadeiro espetáculo visual. O Gecko Tokai, também conhecido como Gecko Gecko, exibe cores vibrantes que variam do verde e azul, brilhantes a padrões manchados, que o ajudam a se destacar em seu ambiente tropical. Esses geckos, originários de países como Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas, se misturam perfeitamente à natureza, frequentemente vivendo em árvores ou em áreas rochosas. Mas eles não são apenas bonitos. Também são conhecidos por seus sons únicos. Os sons característicos incluem gritos altos que ecoam nas florestas úmidas, o que os torna ainda mais encantadores. Esses sons são importantes para a comunicação, especialmente durante a época de acasalamento. Se você tiver a sorte de ver um, reserve um momento para apreciar suas cores vibrantes e seu comportamento fascinante. O Gecko Tokai não é apenas mais uma réptil, é um verdadeiro símbolo da rica biodiversidade do Sudeste Asiático. Você já ouviu na natureza? Os tubarões realmente evitam o mar Mediterrâneo? É surpreendente, mas não existem espécies de tubarões perigosas para os humanos nesse mar. Embora muitos tenham medo desses seres dentados, o Mediterrâneo oferece segurança para nadadores e banhistas. Esse vasto corpo d'água, cercado por vários países, possui um ecossistema único com rica biodiversidade. No entanto, os tubarões que habitam essas águas costumam ser menores e menos ameaçadores. Em áreas mais profundas, podem ser encontrados tubarões como o martelo e o baleia, mas eles não representam perigo para as pessoas. A ausência de grandes tubarões perigosos pode estar relacionada a diversos fatores, incluindo a pesca excessiva e mudanças no ambiente marinho. É impressionante pensar em como a atividade humana afeta os habitantes dos nossos oceanos. Portanto, enquanto muitas áreas costeiras estão cheias de avisos sobre tubarões, o mar Mediterrâneo continua a ser um lugar tranquilo para quem deseja mergulhar, fazer snorkel ou simplesmente aproveitar um dia ensolarado à beira da água. Por que a pressão do oceano ameaça a vida humana? Em grandes profundidades do oceano, a pressão se torna imensa, quase insuportável para o corpo humano. Imagine, a 12 mil pés de profundidade, a pressão é equivalente a ter 50 grandes aviões em cima de você. Essa força extrema esmaga tudo que não foi feito para suportá-la. Para os pesquisadores, isso cria um ambiente hostil com riscos sérios. Até mesmo os submarinos mais modernos enfrentam dificuldades, precisando de materiais grossos e reforçados para sobreviver em tais profundidades. Os exploradores confiam em tecnologias avançadas, como submarinos de grande profundidade, para investigar esses mundos subaquáticos misteriosos. Apesar dos perigos, a curiosidade dos cientistas os impulsiona a explorar territórios desconhecidos, na esperança de revelar os segredos da vida marinha e da história do planeta. Por que continuamos a explorar? Porque entender as profundezas do oceano pode levar a descobertas incríveis, desde novas espécies até a compreensão das mudanças climáticas. Um fato interessante sobre as baleias jubarte. Desde que foram listadas como espécies ameaçadas em 1966, sua população cresceu de cerca de 5 mil para possivelmente meio mil hoje. Essa recuperação incrível é resultado de medidas de proteção, como restrições à caça e a criação de áreas seguras para a reprodução. As baleias jubarte são conhecidas por suas acrobacias impressionantes, frequentemente saltando da água e batendo as nadadeiras na superfície. Elas se alimentam principalmente de peixes pequenos e krill, por isso, oceanos saudáveis são essenciais para seu bem-estar. Suas canções melodiosas podem se espalhar por grandes distâncias debaixo d'água, tornando-as um objeto interessante para pesquisas. O aumento de sua população destaca a importância da conservação e nos lembra da necessidade de proteger os ecossistemas marinhos. O que podemos fazer a seguir para ajudar outras espécies ameaçadas? O que realmente inspira os estudantes da Universidade Técnica de Munique? A Universidade Técnica de Munique levou a ideia de saídas rápidas a um novo nível com seus incríveis escorregadores. Imagine, em vez de descer cansativamente longas escadas após a aula, os estudantes podem simplesmente deslizar do terceiro andar em um escorregador. Esses escorregadores não são apenas para diversão. Eles criam um ambiente lúdico e incentivam a atividade física entre as aulas.
Projetados com segurança em mente, eles adicionam um elemento único ao ambiente de aprendizado. Essa característica criativa reflete o compromisso da TUM com a inovação, mostrando que as universidades podem ser lugares educativos e divertidos para os estudantes. Imagine a empolgação ao ir para a próxima aula. Quem não preferiria um escorregador a uma escada? Não está na hora de outras instituições seguirem esse exemplo ousado? Vamos desvendar a verdade sobre as estrelas verdes. Você pode achar que elas existem, especialmente com todo o brilho do universo ao nosso redor, mas, na verdade, estrelas verdes não existem. As estrelas emitem diferentes cores dependendo de sua temperatura, e é isso que torna nosso céu noturno tão bonito. Estrelas mais quentes podem brilhar em azul ou branco, enquanto as mais frias parecem vermelhas ou laranjas. Na verdade, se uma estrela pudesse emitir luz verde, ela também emitiria outras cores, misturando-se e parecendo branca para nossos olhos. Esse fato incrível mostra o quão impressionante é o universo, onde as estrelas iluminam a noite sem quebrar a barreira das cores. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, não há estrelas verdes, mas isso nos deixa com muitas outras cores vibrantes para admirar. Que outras surpresas cósmicas nos aguardam? Difícil de acreditar, mas descubra as maravilhas da grande mesquita de Meca. Esta maravilha arquitetônica não é apenas a maior mesquita do mundo, ela representa a essência da fé islâmica. Localizada no coração de Meca, na Arábia Saudita, Al-Masjid Al-Haram recebe mais de 2 milhões de fiéis ao mesmo tempo, tornando-se um importante ponto de encontro para muçulmanos de todo o mundo. No centro desta magnífica estrutura está a Kaaba, um cubo sagrado envolto em seda preta. Enquanto os muçulmanos se voltam para a Kaaba durante suas orações, ela simboliza a unidade na fé entre diferentes culturas. A cada ano, milhões viajam para este local sagrado para realizar a peregrinação do Hajj, um ato profundo de devoção que enfatiza o sacrifício pessoal e o espírito comunitário. A história da Grande Mesquita remonta ao século VII, mostrando uma evolução fascinante que reflete o crescimento do Islã. Expansões recentes adicionaram características modernas, preservando ao mesmo tempo seu rico patrimônio artístico, repleto de designs intrincados e pilares impressionantes. Cada visita à mesquita envolve os peregrinos em uma atmosfera compartilhada de espiritualidade, reforçando conexões que atravessam continentes e gerações. Não é notável como este único local pode inspirar tamanha devoção e conexão entre milhões? Você já pensou em como os genes afetam seu amor por carboidratos? Um gene específico, conhecido como AME1, desempenha um papel interessante na digestão de carboidratos. Esse gene é responsável pela produção de uma enzima que ajuda a quebrar amidos em açúcares mais simples. Curiosamente, algumas pessoas têm várias cópias do gene AME1, o que as ajuda a digerir carboidratos de forma mais eficiente. Ao longo da história, quando nossos ancestrais passaram da caça para a agricultura, eles provavelmente desenvolveram uma maior predisposição para os carboidratos, que eram uma importante fonte de energia em sua dieta. Essa diversidade genética pode explicar por que algumas pessoas têm dificuldade em seguir uma dieta baixa em carboidratos. Seus corpos podem estar programados para desejar alimentos ricos em amido. Portanto, não importa se você consegue saborear um prato de macarrão facilmente, ou se luta contra a vontade de comer pão, seu DNA pode ser a chave para entender seu relacionamento com os carboidratos. Prepare-se para se surpreender com a jornada romântica do diamante. Tudo começou em 1477, quando o arquiduque Maximiliano da Áustria pediu a mão de Maria da Borgonha, surpreendendo a todos com um lindo anel de diamante. Esse momento histórico marcou a primeira vez que um diamante foi usado especificamente em um pedido de noivado, dando início a uma tendência deslumbrante que cativaria corações por gerações. Antes desse evento encantador, os casais costumavam trocar alianças de ouro simples ou pedras preciosas, sem o glamour dos diamantes. No entanto, a escolha de Maximiliano acendeu uma revolução romântica. Avançando para a década de 1930, a empresa de diamantes De Beers revolucionou o mercado com seu famoso slogan: "Um diamante é para sempre". Essa estratégia de marketing inteligente redefiniu os diamantes, apresentando-os não apenas como pedras preciosas, mas como símbolos duradouros de amor e compromisso. A combinação de importância histórica e publicidade cativante estabeleceu firmemente os diamantes como a expressão máxima de devoção.
Hoje, muitas pessoas ainda acreditam que um anel de diamante é essencial para pedidos de casamento, criando uma tradição brilhante que valorizamos, ecoando uma história de amor que transcende o tempo. Porque a história de Adele Gödel nos surpreende. Adele, esposa do renomado matemático Kurt Gödel, viveu uma vida bem diferente da comum. Quando se conheceram, ela brilhava nos palcos de um cabaré, o que contrastava fortemente com o mundo da matemática avançada. No entanto, logo ela enfrentou rejeição e isolamento no meio acadêmico, após se mudarem para o prestigiado Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Apesar de seus talentos, Adele teve dificuldades para ser aceita entre os acadêmicos, muitos dos quais estavam focados apenas em suas pesquisas e teorias. Essa situação destaca os desafios que mulheres talentosas enfrentam em profissões dominadas por homens, mesmo no século XX. A trajetória de Adele nos lembra que as aparências podem ser enganosas e que os obstáculos que encontramos muitas vezes não têm relação com nossas habilidades. Sua história nos faz refletir sobre a importância da diversidade e inclusão em todas as áreas da vida. Tem medo de perder o sinal do celular? A nomofobia é um medo real que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Esse medo está ligado ao pavor de ficar sem celular ou perder o sinal, mostrando o quanto a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Imagine entrar em um lugar sem sinal ou esquecer o celular em casa. Para alguns, esse momento pode causar pânico, pois se preocupam com chamadas importantes ou notificações perdidas. O aumento da nomofobia pode ser relacionado à nossa conexão constante com amigos, família e até trabalho. Quando a tecnologia facilita nossa vida, ela também pode nos fazer sentir vulneráveis sem ela. Isso levanta questões interessantes sobre nossa dependência dos smartphones. Será que estamos muito dependentes desses dispositivos? Compreender esse medo pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre aproveitar a tecnologia e estar presentes em nossa vida cotidiana. A verdade é que os wombats são defensores incríveis. Essas criaturas encantadoras, encontradas principalmente na Austrália, têm uma estratégia de defesa surpreendentemente eficaz que os ajuda a afastar predadores. Os wombats mostram sua força impressionante através de suas traseiras robustas, que usam como uma barreira sólida quando o perigo se aproxima. Quando se sentem ameaçados, um wombat simplesmente se vira e bloqueia a entrada de sua toca com seu traseiro forte, criando uma barreira quase impenetrável. Imagine um dingo, um predador astuto, se aproximando de um wombat, apenas para descobrir que seu plano engenhoso falhou. Suas tentativas de invadir são frustradas pela defesa formidável do wombat. Essa abordagem única para a sobrevivência não só protege seus lares, mas também pode causar sérios danos a qualquer animal ousado, o suficiente para desafiá-los. Além disso, esses adoráveis marsupiais não são apenas fortes. Eles também encantam muitos com sua aparência charmosa e comportamento brincalhão. Portanto, da próxima vez que você encontrar um wombat, lembre-se de que por trás daquela aparência fofa e carinhosa, existe uma fortaleza poderosa, mostrando as maravilhas diversas da natureza e sua surpreendente resiliência. Em novembro de 2012, o policial de Nova York, Lawrence DiPrimo, ficou famoso por seu ato generoso ao comprar botas quentes para um morador de rua em Times Square, que estava descalço. DiPrimo não apenas comprou as botas, ele mostrou como a compaixão pode inspirar os outros. O gerente da loja ofereceu um desconto na compra, demonstrando a beleza das boas ações. Um turista que passava fez uma foto desse momento tocante, que logo se tornou viral nas redes sociais, chamando a atenção para a dedicação de DiPrimo. Seu simples gesto de bondade lhe rendeu amplo reconhecimento, mas o policial guarda o recibo como um lembrete pessoal do poder da compaixão em nosso dia a dia. Essa história nos ensina que até mesmo pequenos atos podem criar ondas de bondade no mundo. O que você faria em uma situação assim? O fenômeno dos relâmpagos de Catatumbo na Venezuela é simplesmente espetacular. Essa maravilha natural ocorre sobre o Lago Maracaibo e é famosa por suas tempestades quase perpétuas, tornando a região a de maior frequência de raios no nosso planeta. Imagine estar na costa, enquanto a natureza apresenta um show de luzes deslumbrante, que pode durar até 300 noites por ano. As condições atmosféricas da área são muito favoráveis a esse fenômeno. O ar quente e úmido que sobe do Lago Maracaibo colide com o ar fresco e seco das montanhas próximas, criando o ambiente ideal para tempestades eletrizantes.
Cada raio é um poderoso lembrete das incríveis forças da natureza. Os moradores consideram essas tempestades uma bênção, pois trazem chuvas essenciais para a região, sustentando tanto a paisagem quanto as comunidades que dela dependem. Além disso, os relâmpagos de Catatumbo têm um significado cultural, inspirando mitos e lendas entre aqueles que chamam essa área vibrante de lar. Portanto, da próxima vez que você pensar em tempestades, lembre-se do incrível espetáculo do poder da natureza que define a Venezuela. Você consegue imaginar trens passando pelo seu café? Essa cena incrível acontece na famosa Rua dos Trens em Hanoi, onde a vida vibrante se encontra com a agitação do transporte moderno. Localizada na capital movimentada do Vietnã, essa rua estreita oferece uma experiência única. Ao caminhar pelo calçadão de pedras, perceba como os locais organizam suas vidas diárias em torno dos trilhos. Cafés e lojas ficam a poucos centímetros de onde os trens passam, e os clientes sentam-se ansiosos do lado de fora, saboreando seu café, enquanto estão a poucos passos do trem que passa em alta velocidade. A expectativa aumenta quando o apito soa, e todos sabem que devem se afastar por alguns segundos emocionantes. É emocionante testemunhar essa dança entre as atividades diárias e o ritmo do trem, criando uma atmosfera animada, cheia de cultura e espírito comunitário. O barulho vibrante da vida cotidiana, contrastando com a passagem repentina de um trem, tornou a Rua dos Trens um destino popular para turistas em busca da foto perfeita. Este bairro notável exemplifica como os moradores coexistem harmoniosamente com a infraestrutura, mostrando a engenhosidade da cultura de Hanoi. Quem não gostaria de viver esse momento inesquecível? A maioria das pessoas não sabe disso, mas você sabia que a África é o continente com mais países? Com impressionantes 54 nações distintas, a África é o continente que possui o maior número de países. Cada nação tem suas próprias línguas, tradições e paisagens, contribuindo para uma rica diversidade cultural. Imagine passear pelos mercados vibrantes da Nigéria, ou explorar os deslumbrantes desertos da Namíbia. Você estaria imerso em experiências que refletem as vastas diferenças do continente. A África é um verdadeiro poder linguístico, com mais de 1.500 idiomas, que enriquecem seu patrimônio cultural e fortalecem a identidade de seu povo. A diversidade geográfica também é notável. Desde a pequena nação insular de Seychelles até as vastas terras da Argélia, cada país apresenta um modo de vida único, moldado pelo seu ambiente. Embora desafios como desigualdade econômica e instabilidade política estejam presentes, as nações africanas estão fazendo avanços impressionantes em vários setores. Esses países oferecem perspectivas valiosas para a comunidade global, lembrando-nos de que a África não é apenas uma entidade única, mas um continente vibrante cheio de histórias e aventuras diversas, esperando para serem exploradas. Acredite ou não, mas a Apollo 11 usou computadores muito limitados. A histórica chegada à Lua em 1969 foi baseada em tecnologias que hoje parecem surpreendentemente simples. Os computadores a bordo tinham apenas 64 kilobytes de memória, o que é como tentar colocar uma enorme biblioteca em uma pequena mochila. Para comparação, os smartphones modernos podem armazenar informações centenas de milhares de vezes mais. Essa capacidade de computação limitada significava que os astronautas e os controladores da missão precisavam ser extremamente precisos e criativos. Eles planejaram cada detalhe cuidadosamente, antecipando possíveis problemas e confiando em seu treinamento para um pouso bem-sucedido. A habilidade de programar esses computadores é realmente impressionante. Os planejadores de missões e engenheiros precisavam pensar fora da caixa. Então, da próxima vez que você admirar seu smartphone, lembre-se dos corajosos pioneiros da exploração espacial que alcançaram uma das maiores conquistas da humanidade com tecnologias muito modestas. Acredite ou não, as raposas árticas mudam a cor de sua pelagem. Essa adaptação incrível é essencial para a sobrevivência delas em um ambiente gelado que chamam de lar. No inverno, as raposas árticas têm uma linda pelagem branca que as ajuda a se camuflar na paisagem nevada, dificultando a detecção por predadores. Mas com a chegada dos meses quentes, esses animais inteligentes trocam o pelo branco por um tom cinza escuro. Essa nova cor as esconde perfeitamente entre as pedras e a tundra, permitindo que caçem de forma eficiente e evitem se tornar presas. A capacidade de mudar a cor da pelagem não só mostra a incrível versatilidade das raposas árticas, mas também destaca as maneiras extraordinárias pelas quais a natureza se adapta ao seu ambiente.
A natureza é realmente surpreendente, criando maravilhas ocultas para ajudar os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem do Ártico, lembre-se dessas raposas inteligentes e como sua moda sazonal as ajuda a enfrentar o rigoroso cenário ártico. É verdade que as rock óperas começaram com SF Sorrow? Este álbum icônico, lançado na década de 1960 pela banda britânica The Pretty Things, é considerado a primeira rock ópera, misturando uma trama envolvente com uma ousada música rock. SF Sorrow transformou o cenário musical. Não é apenas uma coleção de músicas, mas uma narrativa completa que leva os ouvintes por uma jornada emocional. O álbum mergulha na vida de um personagem chamado Sorrow, explorando temas de amor, perda e angústia existencial, com um som instrumental inovador e toques psicodélicos. Essa abordagem inovadora abriu caminho para futuros artistas, como The Who e Pink Floyd, que também começaram a usar a narrativa em sua música. SF Sorrow mostrou ao mundo que o rock pode ser não apenas entretenimento, mas também arte. Você está pronto para mergulhar na profunda influência deste álbum revolucionário? Acredite ou não, Google é um número real. Esse conceito incrível representa uma quantidade imensa, que é uma unidade seguida de 100 zeros, e é escrito como 10/100. Não é apenas um fato interessante, ele serve como um ponto de partida na matemática ao discutir quantidades muito grandes. A ideia de Google pode nos levar a mundos fascinantes de números, ajudando a explorar os limites da nossa compreensão numérica. Imagine o tamanho de um Google em comparação com números do dia a dia. É tão enorme que se você tentasse escrevê-lo em papel, ocuparia muitas páginas. Isso pode abrir portas para temas mais profundos, como a infinidade, o crescimento exponencial e, como percebemos, escalas incrivelmente grandes no universo. Portanto, ao nos depararmos com dados estatísticos enormes, seja sobre galáxias, átomos ou até mesmo a internet, o Google se destaca, lembrando-nos de quão grandes podem ser os números. Descubra o mundo selvagem de John Lennon e clonagem de DNA. Imagine um universo onde um jornalista chamado John Lennon se aventura em conceitos fascinantes de extração de DNA e clonagem. Nesta narrativa empolgante, John combina a arte de contar histórias com a ciência avançada da genética, explorando o que realmente significa criar vida. Ao desvendar os segredos do DNA, ele levanta questões importantes sobre identidade e moralidade, destacando as maravilhas e os perigos potenciais da clonagem. Embora seja uma história fictícia, ela nos faz refletir. O que acontece quando a ciência ultrapassa os limites da natureza? Com personagens vibrantes e enredos emocionantes, a jornada de John cativa a imaginação, mantendo-se baseada em princípios científicos reais. Essa mistura criativa de ficção científica e jornalismo não apenas entretém, mas também provoca discussões importantes sobre o futuro da genética. Quais dilemas éticos surgem quando brincamos de Deus com o DNA? Você consegue imaginar uma parede ao redor da França? Napoleão Bonaparte, uma vez, estimou que as enormes pedras usadas para construir as famosas pirâmides egípcias poderiam formar uma parede que cercaria todo o país da França. Essa afirmação incrível destaca a grandiosidade dessas antigas construções. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há cerca de 400 anos, foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo por mais de 300 anos. Ela é composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos, cada um pesando entre 2,5 e mais de 15 toneladas. Quando você pensa na escala das pirâmides, é impressionante imaginar que todas essas pedras poderiam formar uma barreira que envolve toda a França, que tem uma área de cerca de 551.695 km². Essa comparação não apenas demonstra a habilidade de engenharia dos antigos egípcios, mas também ressalta como eles conseguiram mobilizar uma quantidade incrível de mão de obra e recursos em sua época. As pirâmides continuam a nos inspirar, sendo um testemunho da engenhosidade e ambição humanas. Como esses antigos construtores alcançaram tais alturas com tecnologias limitadas? Você já se perguntou como as memórias são formadas? A memória é um processo fascinante e complexo que envolve diferentes partes do nosso cérebro. No centro desse processo está o hipocampo, uma pequena, mas importante área responsável pela criação de novas memórias. Ele trabalha em conjunto com a amígdala, que desempenha um papel fundamental no processamento das emoções ligadas a essas memórias. Quando lembramos de uma experiência, nosso cérebro não apenas acessa um arquivo imutável, como um computador.
Em vez disso, recriamos essa memória a cada vez. Isso significa que cada lembrança pode mudar um pouco em relação ao original, influenciada pelos nossos sentimentos atuais ou por novas informações que aprendemos. Portanto, quando você recorda um momento, você não está apenas lembrando, você está reinterpretando essa experiência, às vezes sem nem perceber. Não é incrível como nosso cérebro funciona para manter nossas memórias vivas e relevantes? Acredite ou não, as tartarugas marinhas podem chorar sal. Esses seres incríveis possuem glândulas lacrimais especiais que desempenham uma função única. Vivendo em água salgada, as tartarugas absorvem mais sal do que seus corpos conseguem processar. Para evitar a desidratação e manter o equilíbrio em sua dieta marinha, elas eliminam o excesso de sal através das lágrimas. Quando você vê uma tartaruga marinha subindo à superfície e parece que está chorando, não é apenas um momento dramático, é um processo fisiológico importante. Essa adaptação as ajuda não só a sobreviver, mas também a prosperar em seu lar oceânico. Curiosamente, suas lágrimas também protegem os olhos do acúmulo de sal, mantendo a visão aguçada para caçar e navegar nas águas. Então, da próxima vez que você avistar uma tartaruga marinha, lembre-se de que essas lágrimas são um sinal de sua resistência à vida salgada no oceano. A natureza não é incrível? Você sabia que Max Verstappen fez história em 2016? Com apenas 18 anos e 227 dias, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1. Essa conquista incrível aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, onde ele competiu pela equipe Red Bull Racing. A vitória de Verstappen surpreendeu os fãs e mostrou suas habilidades impressionantes ao volante. Ele se destacou no início da corrida, ultrapassando pilotos mais experientes e provando que a idade não é um obstáculo para o sucesso no automobilismo. Sua vitória histórica foi celebrada em todo o mundo, inspirando muitos jovens pilotos a seguirem seus sonhos. O talento e a determinação de Verstappen abriram portas para atletas ainda mais jovens, mostrando que com a combinação certa de paixão e preparação, tudo é possível. Após sua vitória, ele se tornou uma figura conhecida, abrindo caminho para uma carreira de sucesso na Fórmula 1. Hoje, suas corridas emocionantes continuam a atrair espectadores, provando que ele é uma força a ser reconhecida no mundo das corridas. E se eu te disser que milhões sofreram nas sombras da história? A revolta Dungan, nos anos 1860 e 1870, foi uma das mais sangrentas da história da China, resultando na trágica morte de mais de 20 milhões de pessoas. Esse conflito brutal começou quando os muçulmanos Hui, um grupo muçulmano predominantemente chinês, se revoltaram contra a dinastia Qing, desafiando séculos de opressão. Em uma única província, impressionantes 14 milhões de pessoas morreram, enquanto a província vizinha perdeu 6 milhões de vidas. Essa enorme perda ilustra o intenso sofrimento dessas comunidades e o impacto devastador das tensões políticas e religiosas. Apesar da magnitude dessa tragédia, muitos ainda desconhecem as perdas humanas. A revolta Dungan serve como um sombrio lembrete da importância de reconhecer esses eventos históricos que moldaram a vida de inúmeras pessoas e influenciaram identidades culturais ao longo das gerações. Como podemos começar a lidar com uma perda tão profunda? Você pode se surpreender ao saber que os oceanos produzem nosso oxigênio. Embora muitas vezes pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade elas ficam atrás dos poderosos oceanos na produção de oxigênio. Os verdadeiros protagonistas são os minúsculos organismos marinhos chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas vivem na camada iluminada da superfície do oceano e desempenham um papel fundamental na produção de oxigênio através da fotossíntese. Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de 50 a 80% do oxigênio que respiramos. Isso significa que a cada 2 respirações que você faz, uma é graças a esses super-heróis dos oceanos. Eles não apenas purificam o ar, mas também formam a base da rede alimentar marinha, sustentando inúmeras espécies, desde o minúsculo zooplâncton até as enormes baleias. Portanto, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, não se esqueça de agradecer aos oceanos e a todos os pequenos seres que vivem neles. Você sabia que os tubarões da Groenlândia podem viver mais de 500 anos? Eles são os vertebrados mais longevos do nosso planeta.
Um exemplar foi encontrado com mais de 400 anos, mostrando a resistência desses tubarões. Eles habitam as águas frias do Atlântico Norte, crescem lentamente e têm um estilo de vida único que os ajuda a sobreviver em condições adversas. Seus corpos são adaptados para o frio e eles costumam nadar em grandes profundidades, onde poucas outras espécies conseguem sobreviver. Com o passar dos anos, eles podem percorrer longas distâncias, explorando os mistérios do oceano. Os cientistas estão fascinados com sua longevidade, pois isso pode ajudar a entender os processos de envelhecimento e a saúde dos ecossistemas marinhos. Quais segredos esses antigos tubarões guardam sobre o passado do oceano? Fazer uma bola de futebol não é uma tarefa fácil. São mais de 600 pontos e 32 painéis de couro para sua confecção. Cada painel é cortado e costurado com precisão, formando uma esfera perfeita que ajuda os jogadores a mostrarem suas habilidades em campo. As costuras dão forma, resistência e capacidade de manter o ar na bola, o que é essencial para o jogo. Cada bola não é apenas um equipamento esportivo, ela representa as esperanças e sonhos de milhões de jogadores e torcedores ao redor do mundo. Seja em um jogo amistoso no parque ou na final da Copa do Mundo, a bola de futebol é um elo que simboliza trabalho em equipe e paixão pelo jogo. Então, da próxima vez que você chutar a bola, lembre-se da habilidade e do amor que foram colocados em sua criação. Não é incrível que em um objeto tão simples haja tanto esforço? Acredite ou não, a insônia fatal pode tirar seu sono. Essa condição extremamente rara começa como uma insônia comum, quando a pessoa tem dificuldade para dormir. No entanto, isso é apenas o começo. Com o tempo, os afetados podem apresentar mudanças sérias no comportamento, incluindo confusão e alucinações. No final, a incapacidade de dormir se intensifica e a pessoa não consegue mais descansar. Esse estado constante de vigília causa um impacto devastador no corpo, levando a um forte desgaste físico e mental. É especialmente preocupante que a insônia fatal possa se desenvolver rapidamente, e a causa exata desse estado continua sendo em grande parte um mistério, embora se acredite que esteja relacionada a proteínas anormais no cérebro. Devido à sua raridade, muitas pessoas nunca ouviram falar dela, tornando a conscientização extremamente importante. Pesquisadores continuam a estudar a insônia fatal para desvendar seus mistérios e encontrar possíveis tratamentos. A relação entre sono e saúde é muito mais complexa do que você pode imaginar. O que acontece durante o sono pode realmente ser uma questão de vida ou morte. Vamos revelar a verdade sobre o poderoso gaur. O gaur, um animal incrível que vive na Índia, é não apenas um dos maiores, mas também um dos mais perigosos de sua família. Esses impressionantes seres podem pesar até 1000 quilos e alcançar quase 2 metros de altura nos ombros. Graças à sua força física, eles defendem seu território com ferocidade, tornando-se uma força significativa na natureza. Originalmente encontrados em florestas densas e planícies gramadas, os gaurs desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a vegetação e devolvendo nutrientes ao solo. Apesar de seu tamanho imenso, eles são ágeis e podem atingir velocidades que frequentemente surpreendem os observadores. E infelizmente sua população está diminuindo, principalmente devido à perda de habitat e à caça. Observar gaurs na natureza é um espetáculo fascinante, mas preservar seu habitat é crucial para que não desapareçam do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar na segurança da vida selvagem, lembre-se do gaur e de seu papel vital no patrimônio natural da Índia. É verdade que os banheiros podem conversar conosco? Na feira CES foi apresentado um banheiro revolucionário que traz um novo nível de conforto e tecnologia para nossos banheiros. Este banheiro futurista pode responder a comandos de voz e interage facilmente com assistentes inteligentes populares, como Alexa e Google. Imagine entrar no banheiro e a tampa levantar automaticamente quando você se aproxima, ou pedir ao banheiro para iniciar o processo de limpeza, apenas com a sua voz. Ele também possui uma função de bidê, que limpa suavemente, com ar quente para conforto e desinfecção ultravioleta para manter a higiene. O design sem contato o torna ideal para quem quer melhorar a experiência no banheiro, mantendo a limpeza. Não é mais necessário tocar em maçanetas ou botões. Este banheiro inovador mostra como até mesmo tarefas cotidianas podem ser aprimoradas com a tecnologia moderna, dando um novo significado a ações rotineiras no banheiro. Você está pronto para aceitar o futuro da higiene pessoal? Você sabia que Jay-Z é dono de um grande serviço de streaming?
Em 2015, esse rapper icônico e empresário adquiriu o Tidal, uma plataforma sueca de streaming, investindo no futuro da música e do entretenimento digital. O Tidal se destaca pelo foco em som de alta qualidade e conteúdo exclusivo, atraindo fãs e artistas que buscam uma experiência de audição mais profunda. Ao comprar essa plataforma, Jay-Z não apenas ampliou sua influência na indústria do entretenimento, mas também defendeu os direitos dos artistas em uma época em que os serviços de streaming dominam o mercado. Sua visão vai além da música. Ele busca criar um espaço onde os artistas sejam pagos de forma justa pelo seu trabalho. Com o Tidal, Jay-Z continua desafiando as normas tradicionais da indústria, defendendo a autonomia criativa e oferecendo uma nova abordagem sobre como consumimos música. Ele inspirará outros artistas a seguir seu exemplo. Em 2020, cientistas descobriram uma nova espécie de milípede chamada Persephone iomilopa, que possui impressionantes 1.306 pernas. Esse número não só estabelece um novo recorde para milípedes, mas também deixa o antigo campeão com 818 pernas muito para trás. Essa espécie foi encontrada em condições verdes e úmidas das florestas amazônicas, onde se adapta bem à umidade do solo, alimentando-se de materiais vegetais em decomposição. Embora pareça que ter mais de 1.000 pernas tornaria o movimento desajeitado, esse milípede se move de forma surpreendentemente ágil em seu ambiente. Essa descoberta é interessante não apenas para os amantes da natureza. Ela também destaca a incrível biodiversidade escondida nos ecossistemas do nosso planeta. Os pesquisadores estão animados com a possibilidade de que essa descoberta possa iluminar a evolução dos milípedes e seu papel no meio ambiente. Que outras surpresas podem estar escondidas nas florestas? Você vai se surpreender ao saber que as ondas podem ser gigantescas. Isso aconteceu não por causa de um terremoto, mas devido a um deslizamento de terra em 1958, na Baía de Latuya, no Alasca. Essa onda incrível atingiu a altura de 1.720 pés, ou cerca de 524 metros, tornando-se a maior onda já registrada na história. O poderoso deslizamento, causado pela queda de uma montanha, despejou uma enorme quantidade de pedras e detritos na baía, deslocando uma quantidade imensa de água. Esse deslocamento criou uma onda gigante que avançou pela baía, mudando a linha da costa e deixando consequências duradouras. Imagine estar na praia e ver uma parede de água do tamanho de um arranha-céu vindo em sua direção. Este evento é um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza e das forças extraordinárias que atuam sob a superfície. Um fato interessante sobre sobrevivência e justiça. Uma mulher condenada à morte conseguiu sobreviver após sua execução. Em uma reviravolta surpreendente, ela foi declarada morta, mas voltou à vida, levantando sérias questões sobre as leis da pena de morte. Este caso incomum destaca possíveis falhas no sistema de justiça, incluindo como procedimentos errôneos podem afetar os resultados. Imagine a confusão legal se alguém for executado por engano e depois descobrir que está vivo. Isso não apenas gera debate sobre a moralidade da pena de morte, mas também sobre a confiabilidade dos métodos de execução. Como podemos garantir justiça sem arriscar a medida mais severa? Enquanto as sociedades lutam com a moral da pena de morte, histórias como essa nos fazem repensar nossas práticas jurídicas e o valor de cada vida humana. A experiência dessa mulher pode levar a mudanças nas leis da pena de morte. Mergulhe no misterioso mundo do Gobbler negro. Este incrível peixe de profundidade vive nas escuras profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega. O Gobbler negro tem um corpo longo e preto, o que o ajuda a se camuflar nas sombras do seu mundo subaquático, dando-lhe vantagem na caça. Uma das características mais impressionantes desse peixe é sua pele flexível, que permite expandir o estômago para engolir presas muito maiores que ele. Essa adaptação é vital para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa. Esses habitantes das águas profundas evoluíram para tirar o máximo proveito de suas condições desafiadoras, mostrando a incrível criatividade da natureza. O Gobbler negro é encontrado em grandes profundidades, o que torna sua vida uma constante luta contra a imensa pressão do oceano. Enquanto os pesquisadores continuam a desvendar os mistérios das profundezas, o Gobbler negro é apenas uma das muitas criaturas fascinantes que habitam o escuro oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nos mares profundos? Sim, é verdade, e é isso que torna essas aves incríveis. Diferente da maioria das aves que dependem principalmente da visão para encontrar comida, os abutres turcos usam seu olfato extraordinário.
Eles conseguem detectar o forte cheiro de carne em decomposição a muitos quilômetros de distância. Essa habilidade única permite que eles encontrem alimentos que outros necrófagos podem perder. Seus receptores olfativos são muito mais desenvolvidos do que os de muitas outras espécies de aves, tornando-os verdadeiros mestres na busca por comida. Quando estão planando no céu, seus narizes estão sintonizados para captar até o mais fraco cheiro de carniça no vento. Por isso, os abutres turcos desempenham um papel importante no ecossistema, consumindo animais mortos e ajudando a prevenir a propagação de doenças. Então, da próxima vez que você ver essas aves deslizarem pelo céu, lembre-se de como seu incrível olfato as ajuda a encontrar a próxima refeição. Difícil de acreditar, mas a Disney criou magia em O Livro da Selva, lançado em 1967, que encanta o público há décadas. Este clássico adorado está repleto de personagens inesquecíveis, como Mowgli, o corajoso menino criado por lobos, e Baloo, o urso relaxado que o ensina as alegrias da vida, com músicas marcantes como As Necessidades Básicas, e uma combinação de humor e calor. O filme traz à vida as vibrantes selvas, entretendo tanto crianças quanto adultos. A animação é impressionante, com cenários deslumbrantes e movimentos vivos, que imergem os espectadores nas aventuras de Mowgli. Além disso, a mistura de diversão e lições importantes sobre amizade e coragem ainda é relevante hoje. Não é surpresa que O Livro da Selva continue sendo um filme favorito para noites em família. Você assistiu recentemente? Você sabia que os primeiros habitantes de Madagascar vieram da Indonésia? Essa descoberta incrível se baseia em estudos linguísticos e genéticos que questionam as ideias tradicionais sobre a origem da ilha. Pesquisadores descobriram que os primeiros moradores, que se estabeleceram em Madagascar há cerca de 1.500 a 2.000 anos, têm mais em comum com a população do Sudeste Asiático do que com os africanos. Essa conexão é parcialmente explicada pelas correntes oceânicas, que serviram como rotas de migração ao longo dos séculos. Quando as ondas levavam os barcos, os primeiros colonizadores traziam suas línguas, culturas e práticas agrícolas, misturando-as com as tradições únicas de Madagascar. É surpreendente, mas isso resultou em uma rica diversidade de espécies biológicas e um patrimônio cultural que reflete as raízes híbridas da ilha. Portanto, ao pensar em Madagascar, lembre-se de que suas histórias incríveis e diversidade podem realmente ter origens em longas costas da Indonésia. Você consegue imaginar controlar máquinas com o poder da mente? Arnav Kapoor, um estudante inovador e talentoso, realizou esse sonho com seu dispositivo revolucionário chamado Alter Ego. Esse gadget inovador permite que os usuários interajam com a tecnologia apenas com seus pensamentos. Como isso funciona, você deve estar se perguntando. O Alter Ego traduz sinais neuromusculares em comandos, ajudando as pessoas a realizar tarefas como resolver problemas matemáticos ou buscar informações na internet sem precisar falar uma palavra. Este dispositivo portátil e não invasivo abre novas possibilidades, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de fala. Imagine estar em um café e enviar um e-mail ou navegar em seu site favorito, usando apenas o poder da sua mente. Com o rápido avanço da tecnologia, ferramentas como o Alter Ego não apenas vislumbram o futuro, elas estão abrindo caminho para uma nova era de comunicação e acessibilidade. Ao explorar as implicações de inovações como essa, nos perguntamos: como isso mudará nosso dia a dia? Você não vai acreditar como são raros os supercentenários. Este grupo especial inclui pessoas com 116 anos ou mais, e eles existem por pura sorte, já que apenas 1 em cada 2 bilhões chega a essa idade. A pessoa mais velha confirmada foi Jeanne Calment, uma mulher francesa que viveu 122 anos. É incrível que os pesquisadores estudem os supercentenários para descobrir os segredos de sua longevidade extraordinária. Eles costumam ter características em comum, como uma alimentação equilibrada, laços familiares fortes e um estilo de vida ativo. A genética também desempenha um papel importante. Algumas pessoas podem herdar genes que favorecem uma vida longa. No entanto, ar puro, baixo nível de estresse e apoio social também podem ajudar. Ao buscar uma saúde melhor, essas exceções incríveis nos lembram dos diversos caminhos para a longevidade. O que podemos aprender com suas vidas notáveis? Você sabia que os guepardos raramente atacam pessoas? Esse fato interessante destaca o comportamento desses incríveis felinos, conhecidos como os animais terrestres mais rápidos.
Apesar de suas impressionantes habilidades de caça e velocidade, não há registros documentados de ataques de guepardos a humanos na natureza. Isso significa que, embora possam perseguir presas a velocidades incríveis, os humanos são algo completamente diferente de seus alvos habituais. Os guepardos costumam ser criaturas tímidas e cautelosas, preferindo evitar o contato com pessoas sempre que possível. Em vez de representar uma ameaça, eles se concentram em caçar animais menores, como gazelas. Essa característica única nos permite apreciar sua graça em seu habitat natural sem medo. Sabendo que esses grandes felinos não representam perigo para nós, observar eles na natureza se torna ainda mais emocionante. Então, da próxima vez que você pensar em um guepardo, lembre-se de que eles são incrivelmente rápidos, mas pacíficos em relação aos humanos. Você já se perguntou por que o troféu Ashes é tão famoso? O cricket, esporte favorito em países como Índia, Paquistão, Austrália e Inglaterra, não se resume a partidas rápidas. Algumas podem durar até 5 dias. Um dos torneios mais prestigiados no cricket é o troféu Ashes, que mostra a rivalidade intensa entre Inglaterra e Austrália. Essa competição histórica começou em 1882, quando a Austrália venceu seu primeiro teste em solo inglês, dando início a uma das rivalidades mais conhecidas da história do esporte. O nome Ashes surgiu de uma necrologia humorística que anunciava a morte do cricket inglês e suas cinzas, que deveriam ser cremadas, simbolizando o desejo de recuperar o troféu. Fãs ao redor do mundo acompanham essa batalha épica, onde cada equipe luta não apenas pelo troféu, mas também pela honra nacional. Portanto, seja você um fã dedicado ou um curioso, o Ashes oferece drama emocionante e uma rica história. Você sabia que as plantas podem limpar a poluição? Algumas plantas incríveis, conhecidas como hiperacumuladoras, conseguem absorver e armazenar metais pesados do solo contaminado. Essa habilidade extraordinária permite que elas sobrevivam em condições onde a maioria das outras plantas não consegue. Quando essas plantas crescem em áreas poluídas, elas atuam como uma equipe natural de limpeza, removendo substâncias nocivas como chumbo, cádmio e arsênio do solo. Cientistas estão investigando como podemos usar esse processo natural para restaurar terras degradadas e melhorar o meio ambiente. Esse método, chamado fitorremediação, oferece uma maneira econômica e ecológica de combater a poluição do solo, em comparação com os métodos tradicionais de limpeza. Ao utilizar essas plantas, não apenas ajudamos a natureza, mas também criamos lugares mais seguros para a vida selvagem e para as futuras gerações. Não é incrível como algo tão simples pode ajudar a curar nosso planeta? Você já se perguntou por que o espaço é silencioso? Nos vastos espaços do cosmos, não há som. Esse fato surpreendente se explica pela natureza do som. As ondas sonoras precisam de um meio, como o ar, água ou sólidos, para se propagar. No vácuo, como no espaço aberto, não há ar ou materiais que possam transmitir essas vibrações, resultando em total silêncio. Muitos filmes de ficção científica retratam batalhas épicas no espaço com motores rugindo e explosões, mas, na verdade, esses confrontos seriam completamente silenciosos. Imagine astronautas flutuando nesse vazio silencioso. Eles não ouviriam nada, mesmo que sua nave estivesse em apuros. O universo, embora cheio de fenômenos incríveis, não produz os sons que muitas vezes consideramos normais na Terra. Em vez disso, cientistas experientes usam sensores e equipamentos modernos para captar as vibrações dos corpos celestes e transformá-las em dados que podemos entender. Esse silêncio único pode ser inquietante, mas é uma parte fundamental do que torna o espaço tão misterioso e fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a um filme espacial, lembre-se, quando se trata de som, é tudo ficção. Você já ouviu falar das maravilhas do fundo do mar? Nas profundezas escuras e frias dos nossos oceanos, a vida encontra maneiras de prosperar graças a criaturas incríveis, como os pescatris e os xenóforos. Esses organismos únicos se adaptaram perfeitamente a condições que muitos considerariam inabitáveis. Sob imensa pressão e em águas geladas, essas criaturas nos lembram o quão resiliente é a vida. O pescatris possui propriedades bioluminescentes que o ajudam a atrair presas e sobreviver na escuridão total. Enquanto isso, os xenóforos mostram uma adaptabilidade excepcional, desenvolvendo mecanismos especiais para lidar com a falta de nutrientes.
Juntos, eles demonstram como a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar em condições extremas. O estudo dessas espécies únicas inspira cientistas a descobrir mais sobre as possibilidades de vida, mesmo nos lugares mais inesperados. Que outros segredos o fundo do mar pode esconder? Você já experimentou o bolo gota japonês? Essa sobremesa incrível parece uma gota de água perfeitamente formada, agradando aos olhos e ao paladar. É feita principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa obtida de algas. Esse bolo é conhecido por sua textura única, que derrete na boca. Geralmente é servido com um xarope doce e uma cobertura de farinha de soja, criando uma harmonia de sabores que destaca seu charme delicado. O bolo gota se tornou popular não só pelo seu sabor, mas também pela sua aparência impressionante, tornando-se um doce favorito entre os gourmets. Originário do Japão, ele desperta curiosidade e prazer a cada pedaço. Se você está procurando uma sobremesa que seja não apenas um agrado, mas uma verdadeira experiência, o bolo gota pode ser sua próxima aventura doce. Você já encontrou um lugar para essa deliciosa sobremesa em suas explorações culinárias? Você consegue imaginar como uma enorme piscina desaparece? Em 2007, aconteceu um evento surpreendente. No quintal de uma casa no Zeuária, uma piscina inflável de 1.000 galões desapareceu sem deixar uma gota d'água. Esse caso curioso gerou muitas perguntas entre os vizinhos. Como uma piscina desse tamanho poderia simplesmente sumir? Os moradores apresentaram várias teorias sobre o que aconteceu, desde uma ação bem planejada até pura ousadia. A piscina, feita para o lazer de verão, não era apenas um adereço no quintal. Ela se tornou o centro de muitos encontros familiares. As autoridades levaram o caso a sério, mas a falta de testemunhas dificultou a busca pelo ladrão. Esse incidente inusitado destaca como crimes inesperados podem ocorrer na vida cotidiana, deixando as comunidades em choque e confusas. Também serve como um lembrete divertido de que os ladrões podem mirar até nos objetos mais inesperados. O que você acha? Será que um roubo assim pode acontecer de novo? Você pode se surpreender. O nome Plutão tem uma história interessante. A planeta anã Plutão, descoberta em 1930, foi nomeada em homenagem ao deus romano do submundo, e não ao famoso cachorro da Disney. Uma menina britânica de 11 anos, chamada Venetia Burney, sugeriu esse nome logo após a descoberta, achando que era apropriado para um planeta tão distante e misterioso na borda do nosso sistema solar. Imagine como Venetia se sentiu ao saber que teve um papel na nomeação de um corpo celeste. Curiosamente, o personagem da Disney também recebeu seu nome por volta da mesma época, criando uma coincidência divertida que os conecta. A superfície escura e fria de Plutão reflete a natureza sombria de seu nome, tornando-o um objeto fascinante para os astrônomos estudarem. Embora Plutão seja classificado atualmente como um planeta anão, ele continua a despertar curiosidade e admiração, lembrando-nos de que o universo está cheio de surpresas. Por que você acha que essa conexão mítica é importante? Prepare-se para se encantar com os filhotes de lontras. Essas criaturinhas adoráveis nascem totalmente indefesas e não conseguem nadar logo após o nascimento. Elas dependem completamente de suas mães. Para proteger seus filhotes enquanto caçam comida, as mães habilidosamente os enrolam em algas, criando um berçário flutuante seguro. Curiosamente, os filhotes recém-nascidos têm um pelo incrivelmente denso e macio que retém ar, garantindo sua flutuabilidade, mas os impede de mergulhar. Durante algumas semanas, as mães lontras cuidam de seus filhotes, ensinando-os a nadar e cuidando de seu pelo espesso. Esse cuidado é vital, pois ajuda a manter o pelo dos filhotes aquecido e impermeável, essencial para sua sobrevivência em águas frias. O vínculo que se forma nesse período inicial é muito importante para os filhotes, preparando-os para a futura independência na natureza. É realmente emocionante ver como a mãe lontra interage com seu filhote. Você sabia que lesmas do mar podem fazer fotossíntese? Essa habilidade incrível está ligada à clorofila, um pigmento encontrado também em algas e outros organismos. Ao absorver a luz solar, esses seres únicos transformam a luz em energia, por meio de um processo chamado fotossíntese. Assim como as plantas, as lesmas do mar e suas parceiras algas conseguem produzir seu próprio alimento, destacando a incrível adaptabilidade da natureza.
Algumas lesmas do mar até incorporam cloroplastos das algas que comem em suas células, permitindo que utilizem a luz solar para obter energia. Essa adaptação fascinante não apenas as ajuda a sobreviver, mas também ilustra as complexas relações nos ecossistemas. Juntas, essas criaturas nos lembram de como a vida pode prosperar de maneiras inesperadas, adaptando-se ao ambiente e usando a luz solar como uma poderosa fonte de energia. A natureza não é cheia de surpresas. Por que os impérios romano e persa tiveram conflitos por tanto tempo? Esse épico conflito durou mais de 600 anos, moldando as culturas e paisagens de ambas as civilizações. Começando por volta de 54 a.C., romanos e persas lutaram intensamente pelo controle de vastos territórios, rotas comerciais e recursos no Oriente Médio. Essas duas potências não disputavam apenas terras, elas competiam por influência e poder em um mundo em rápida mudança. As guerras frequentemente incluíam batalhas dramáticas e alianças mutáveis, com figuras importantes como Júlio César e o rei persa Shapur-Pir deixando suas marcas na história. Ambos os impérios passaram por períodos de expansão e recuo, enquanto as batalhas incessantes continuavam de geração em geração. As perdas foram imensas, muitas vidas foram perdidas e comunidades destruídas. No final, esse longo conflito deixou uma marca indelével, impactando a política, a cultura e o comércio mesmo, muito tempo após o fim das guerras. Que lições podemos aprender dessa luta duradoura? Você sabia que as rolhas de champanhe podem ser perigosas? Estatísticas mostram que é mais provável você se machucar ou até morrer por uma rolha de champanhe do que por uma picada de aranha. Pode parecer chocante, mas a cada ano, cerca de 24 pessoas nos RS sofrem ferimentos graves por causa de rolhas de champanhe. Acontece que quando a rolha sai, ela pode atingir uma velocidade de até 80 km por hora. Isso é mais rápido que um guepardo. Essa velocidade pode causar lesões nos olhos, fraturas faciais e outros danos. Enquanto as aranhas geralmente causam medo, suas picadas costumam ser inofensivas. Portanto, da próxima vez que você for comemorar com uma garrafa de espumante, não se esqueça de apontar a rolha para longe de você e dos outros. A segurança vem em primeiro lugar, mesmo nos momentos mais alegres. Não é incrível que nossos maiores medos possam não ser ameaças reais? Muitos não sabem, mas Thomas Roman transforma desenhos infantis em arte, trazendo um toque de criatividade e alegria ao mundo da arte e da paternidade. Esse talentoso artista francês ficou famoso por transformar os divertidos rabiscos de seus filhos em ilustrações vibrantes, cheias de energia do anime japonês. Misturando o espírito inocente e criativo da arte infantil com a estética dinâmica do anime, Roman atrai um grande público nas redes sociais, mostrando não apenas seu talento, mas também uma visão única sobre a criatividade. Sua abordagem destaca a beleza da autoexpressão juvenil, incentivando os pais a valorizarem e apoiarem os esforços artísticos de seus filhos. Roman até lançou um livro com essas ilustrações mágicas, convidando as famílias a explorarem o mundo encantado que pode surgir de simples rabiscos. Ele inspira os pais a interagirem com a criatividade de seus filhos de maneiras significativas, provando que a arte não é apenas para profissionais, mas também para famílias que podem desfrutá-la juntas. Então, como você pode inspirar seu pequeno artista? Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a prender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem. Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? Você pode se surpreender. Conheça o Hotzin.
Esta ave incomum, que vive nas florestas tropicais da Amazônia, é frequentemente chamada de fóssil vivo devido às suas características estranhas. Ao contrário da maioria das aves que se alimentam de frutas ou insetos, o Hoatzin se alimenta principalmente de folhas. Para digerir esse alimento tão duro, ele possui um sistema digestivo único que fermenta as folhas, semelhante ao estômago de uma vaca, o que resulta em um cheiro forte e desagradável. Por isso é conhecido como a ave fedorenta. Suas características peculiares, incluindo uma cabeça pequena e asas longas e garras, deixaram os cientistas perplexos por muito tempo, gerando debates sobre sua classificação. Alguns até acreditam que ele está mais próximo das aves antigas do que das modernas. Os hábitos surpreendentes do Hoatzin mostram o quão diversa e fascinante pode ser a vida selvagem, especialmente em um ecossistema vibrante como a Amazônia. Você já encontrou uma criatura tão única? Porque os lobos do mar adoram frutos do mar. O lobo do mar, uma espécie única que vive principalmente ao longo da costa da ilha de Vancouver, tem hábitos alimentares surpreendentes. Diferente dos lobos comuns que vagam pelas florestas e campos, essas criaturas incríveis se adaptaram à vida costeira, fazendo dos frutos do mar seu prato principal. Com membros fortes e corpo aerodinâmico, os lobos do mar nadam muito bem, o que os ajuda a mergulhar em águas frias em busca de salmão, moluscos e até focas. Imagine um lobo se movendo habilidosamente pelas ondas em busca de sua próxima refeição. Eles também se alimentam de carcaças de baleias, mostrando sua esperteza. Essa mudança para uma dieta marinha é importante não só para a alimentação. Ela também desempenha um papel significativo no ecossistema, mantendo o equilíbrio entre as redes alimentares marinhas e terrestres. Ao consumir essas iguarias oceânicas, os lobos do mar ajudam a manter a saúde de seus habitats costeiros, demonstrando a incrível adaptabilidade da natureza. Você consegue imaginar como esses animais extraordinários prosperam de uma maneira tão única? Acredite ou não, o Sol é tão grande que caberiam cerca de 1,3 milhão de terras. Imagine, nosso planeta é apenas um pontinho comparado à bola de gás que sustenta a vida na Terra. O diâmetro do Sol é de cerca de 1,4 milhão de quilômetros, o que é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra. Essa imensa dimensão significa que sua gravidade é incrivelmente forte, mantendo todos os planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, em órbita ao seu redor. Se você conseguisse de alguma forma reduzir a Terra e jogá-la no Sol, seria como jogar uma bolinha em um enorme estádio. O tamanho e a massa do Sol geram o calor e a energia dos quais dependemos, tornando-o um verdadeiro gigante em nosso sistema solar. Não é incrível pensar em como uma estrela tão colossal sustenta a vida em nosso pequeno planeta azul? Difícil de acreditar, mas há diamantes em Netuno. Cientistas acreditam que tanto Netuno quanto Urano podem ter estruturas incríveis, semelhantes a diamantes, profundas em suas atmosferas. Como isso acontece? O fato é que nessas planetas distantes, a pressão é tão alta que comprime os átomos de carbono em formas de diamante. Imagine como o corpo de um gigante planeta transforma carbono em diamantes brilhantes. Alguns pesquisadores até sugerem que camadas inteiras dessas pedras preciosas podem estar escondidas sob nuvens de gelo e tempestades que observamos da Terra. Embora talvez nunca possamos extrair essas joias cósmicas, a ideia de que diamantes flutuam sob a atmosfera tempestuosa de Netuno é de tirar o fôlego. Se um dia pudermos explorar esses planetas mais de perto, quem sabe quais descobertas incríveis sobre seus tesouros ocultos poderemos fazer? Isso não desperta sua imaginação? Você consegue adivinhar o que realmente move a maior escola do mundo? A Escola Montessori Urbana em Lucknow, na Índia, é a maior escola do mundo, e não é só por causa do tamanho. Fundada em 1959, essa escola incrível se expandiu para 21 campi e atende mais de 32 mil alunos. Incrível, não é? O que diferencia a Escola Montessori Urbana é seu compromisso único com a metodologia Montessori, que foca na aprendizagem autônoma e na brincadeira colaborativa. A escola se inspira em grandes personalidades como Mahatma Gandhi e Sant Vinoba Bhave, refletindo seu desejo por uma educação integral que desenvolve tanto a mente quanto o espírito. Essa abordagem cria um ambiente onde os alunos podem explorar seus interesses e desenvolver o pensamento crítico. Imagine-se caminhando pelos corredores vibrantes, cheios de alunos engajados, trabalhando em projetos, participando de discussões ou apenas aproveitando o aprendizado por meio de atividades práticas. A Escola Montessori Urbana não é apenas um lugar para estudar.
É uma comunidade que celebra a diversidade, promove a paz e empodera a próxima geração. Que exemplo inspirador para escolas em todo o mundo! O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, é famoso por suas impressionantes formações de calcário, que se erguem do chão como agulhas. Essas formas, criadas ao longo dos anos pela erosão, proporcionam um ambiente único para diversas plantas e animais. Tsingy de Bemaraha é um tesouro ecológico, oferecendo abrigo para várias espécies, incluindo diferentes tipos de lêmures, que só podem ser encontrados em Madagascar. Esses primatas brincalhões saltam habilidosamente entre as árvores, mostrando sua incrível agilidade e comportamento diversificado. Os visitantes do parque podem fazer trilhas emocionantes, explorar cavernas escondidas e desfrutar de vistas deslumbrantes do topo das rochas. É o lugar perfeito para amantes da natureza e aventureiros. Além disso, a rica biodiversidade de Tsingy de Bemaraha destaca a importância dos esforços de conservação em Madagascar, onde vivem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O parque é não apenas uma maravilha visual, mas também um lembrete importante dos ecossistemas únicos do nosso planeta. O que você vai descobrir neste milagre da natureza? Você pode se surpreender. Michel Lotito comeu um avião. Durante 2 anos, o francês Michel Lotito, conhecido como Monsieur Mangetout, mostrou um talento realmente estranho, comendo cada parte de um avião inteiro. Ele tinha uma habilidade incomum de digerir metal e outros materiais exóticos. A dieta peculiar de Lotito incluía não apenas pequenos objetos, mas também grandes pedaços de avião, o que deixava os médicos perplexos e fascinava o público. Com uma paixão pelo incomum, ele, segundo relatos, começou suas aventuras gastronômicas metálicas com itens como moedas e lâmpadas, antes de enfrentar a grandiosa tarefa de um avião. Apesar do evidente perigo, o metabolismo único de Lotito permitia que ele comesse materiais que a maioria das pessoas consideraria indigeríveis. Sua habilidade levantou muitas questões sobre a digestão humana e segurança, entretendo as multidões e deixando-as perplexas. Ele enfrentou algum problema de saúde? Surpreendentemente, ele afirmava nunca ter tido problemas sérios. A história de Lotito continua a ser uma visão fascinante sobre os extremos das capacidades humanas e os mistérios do nosso corpo. Você sabia que os ursos polares são excelentes nadadores? Esses majestosos animais conseguem nadar mais de 400 quilômetros nas águas geladas do Ártico. Os ursos polares dependem principalmente do gelo marinho para caçar, pois se alimentam de focas e outros mamíferos marinhos. No entanto, com as mudanças climáticas, o gelo está derretendo e os ursos precisam nadar longas distâncias em busca de comida. Seus poderosos membros e uma camada espessa de gordura ajudam a mantê-los flutuando e aquecidos nas águas geladas. É impressionante, mas os ursos polares conseguem manter um ritmo constante por vários dias, permitindo que atravessem vastas áreas do oceano. Essa incrível habilidade de nadar é vital para sua sobrevivência em um ambiente em mudança. Infelizmente, com a diminuição do gelo marinho, seu habitat está encolhendo e encontrar comida se torna mais difícil. À medida que esses animais se adaptam a um mundo em transformação, isso nos lembra dos desafios que enfrentam e da importância de proteger seus ecossistemas. O que você acha que os ursos polares farão para se adaptar às mudanças climáticas no futuro? É verdade que cadeiras de rodas podem subir escadas? A cadeira de rodas elétrica BRO torna isso possível. Esta cadeira moderna foi projetada para subir escadas com apenas um toque de botão. Imagine a liberdade que ela oferece para pessoas com mobilidade reduzida. Não é mais necessário esperar ajuda para subir ou descer escadas. Com tecnologia avançada, a BRO permite que os usuários subam e desçam degraus de forma segura e independente. Ela possui um mecanismo único que se adapta ao ângulo da escada, garantindo estabilidade e conforto em trechos difíceis. Os usuários podem facilmente transitar de superfícies planas para os degraus, abrindo novas possibilidades de locomoção em casa e em espaços públicos. Seja participando de eventos, visitando amigos ou simplesmente passeando pelo bairro, esse design inovador melhora a acessibilidade e a independência. A cadeira de rodas elétrica BRO não é apenas um equipamento, mas um grande passo em direção à inclusão. Então você consegue imaginar um mundo onde as escadas não limitam mais sua liberdade?